Quero saudar os amados irmãos com a bendita paz de nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo que não é tão fácil a cada terça-feira tivermos que estar aqui para o nosso estudo bíblico, e queremos louvar os amados irmãos pela dedicação, pelo desempenho e também pelo esforço de poderem estar aqui. Hoje estaremos falando de uma coisa muito importante. Não é que os assuntos que tratamos antes de hoje não eram importantes, mas queremos falar de algo que é mais importante do que tudo que é importante. Estamos a falar da família. O bem maior que a humanidade tem. E porque, amados irmãos, estamos falando da palavra do Senhor, vamos começar com uma breve oração, pedindo a graça de Deus para nos ajudar, nos iluminar, instruir e capacitar a todos nós e também os amados irmãos aí que estão sentados para nos ouvir, de tal maneira que o nome do Senhor possa ser glorificado. Bom Deus, muito obrigado por este tempo maravilhoso que nos concede de estarmos em Tua presença e com a Tua presença, Senhor. Pedimos a Tua iluminação, instrução e capacitação para este estudo, Senhor, estaremos desenvolvendo nesta hora. Trabalhe em nossas mentes, em nossos corações, em todo o nosso ser, de tal maneira, Senhor, que tudo quanto fizermos, Senhor, possa ser para honra, glória e exaltação do Seu nome. Equipa-nos, Senhor, com tudo. No nome de Jesus nos oramos, na esperança de receber. Amém. A família é o bem maior que a humanidade tem. Temos que ver que a família tem o seu valor, tem o seu dever. E tendo o seu dever e também seu valor, temos que partir do princípio que a sua construção, a construção de uma família, às vezes não é tão voluntária assim. Porque primeiro é resultado de uma exigência biológica. Toda pessoa que nasce, cresce, chega a uma idade que começa a reivindicar um relacionamento com o sexo oposto. Gostando ou não, querendo ou não, o próprio organismo começa a exigir e a cobrar isso nele. E em tentativa de responder isso, então a pessoa vai cedendo e constrói a família, constrói o lar, e aí tem o casamento que também faz parte dessa composição. Mas também temos a exigência social, a pressão social que qualquer um que nasce, um menino ou uma menina, tem a esperança, a expectativa que um dia vai casar. E acho que conhecemos muito bem essa história, né? Se já está com 20 e tal, 30 anos, a pressão familiar começa a aumentar. Aí eu vou nem te muito macamo. Por que não estamos a ver nada? Mas estão a ver, não são cegos. Mas mesmo assim, estão a dizer, por que não estamos a ver nada? Estão a dizer, afinal, quando é que você vai casar? E as famílias mais ousadas até fazem reuniões para cobrar. Mas por que você não se casa? Não, estou me formando aí, estou terminando. Não, há pessoas que até casam e depois vão fazer faculdade. Como é que você, a tua idade já não está ajudando? E a cobrança e a pressão social também se torna um motivo para a construção de uma família ou de um lar. Mas temos que entender que, apesar da exigência biológica, apesar da pressão social, que não são voluntárias, a materialização do casamento, da família, do lar, é voluntária. As duas pessoas que compõem esta família inicial, que é o homem e a mulher, um dia devem dizer sim, eu quero viver contigo. Sem isso não sai família, não sai casamento. Alguns é verdade que são impostos, né? Mas a força da imposição, ou cultural, ou dos pais, ou outro tipo de imposição de dívidas, dependendo do tipo de sociedade que é, então há um sim. Sempre há uma palavra final de um sim. Daí que entendemos que
A preservação e a edificação do lar é responsabilidade das duas pessoas que concordaram no sim. Então, como estamos a dizer, o casamento é uma resposta de um sim que as duas pessoas determinam colocar para iniciar essa família. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta é a ordenação de Deus lá no início em Gênesis. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Essa é uma determinação de Deus, de Ele colocar o ser humano na existência. Então Deus os abençoou e disse, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Estamos a falar de Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Mas quando Deus fala para Jeremias, ele faz entender que para ele o processo da existência humana não começa aí. Diz, antes que eu te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1, versículo 5. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Fala 1 Coríntios 10, versículo 31. Voltando para Gênesis, o capítulo 2. No capítulo 1 nós temos a descrição do que foi criado. No capítulo 2 temos a descrição exata de como foi criado o que foi criado no capítulo 1. Então, não são duas criações aqui, é uma única criação que está dividida em duas partes. A informação geral do que foi criado e a informação específica de como foi criado. Então, o capítulo 2, no versículo 18, diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como perante ele. E o procedimento dessa exigência termina em se criar a mulher que, ao acordar o homem, olhou e disse, esta é carne da minha carne e o osso dos meus ossos, vou dar o nome de varoa porque do varão foi tirado e também eu vou dizer que ela sou eu mesmo. Então, há um reconhecimento de filiação entre o homem e a mulher. Por isso o capítulo 1 diz que macho e fêmea foi criado o ser humano. Mas 1 Coríntios 7, 32 a 34, aparece com um recado muito bom. Estamos a falar de Paulo respondendo às inquietações que as pessoas tinham com relação ao casamento. 1 Coríntios 7, 32 a 34. Diz assim a palavra do Senhor. Bem quisera que estivessem sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor em como há de agradar ao Senhor, mas o que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar à mulher. Há diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo em como há de agradar ao marido. Estamos a dizer que podemos visitar essa verdade em 1 Coríntios 7, versículo 32 a 34. Aqui encontramos a responsabilidade base de um casamento. Buscar mecanismos de se agradarem. A família é formada por um homem e uma mulher. O lar é onde essa família está vivendo. Então, esta família que está vivendo pelos laços do matrimônio, a obrigação número 1 do marido é buscar as coisas do mundo para alegrar a sua esposa. E também da mulher é buscar as coisas do mundo para alegrar o seu marido. Se estes dois pontos forem bem tratados, certamente que não teremos divórcios.
Se cada um se empenha em agradar ao outro, certamente que os divórcios vão diminuir ou até vão desaparecer. Quem não quer ser bem tratado? Quem não quer ser agradado? E quem é o agradado que foge de ser agradado? Ninguém. Então, precisamos entender, amados irmãos, que há uma responsabilização para aqueles que casam na formação da família. Buscar mecanismos de se agradar um ao outro. Então, cada um dos irmãos, eu também estou me perguntando, será que estou me empenhando o suficiente para agradar a minha esposa? Estou falando daqueles que já casaram. Aqueles que são candidatos não tem problema. Vão aproveitar este ensinamento exatamente para quando casarem, saberem como tratar as suas esposas e os seus esposos. Se conseguir cada um dizer, olha, é minha responsabilidade trazer alegria a esta mulher ou a este homem e se empenhar para tal, certamente que ninguém voltará ao gabinete de pastor para dizer, pastor, já não está a dar, quero divorciar. Vai dizer, pastor, peço orações para isto continuar a dar. Por quê? Porque é tão gostoso, é tão bom ser bem tratado e cuidado. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade. Estamos a ler em Salmos 127, versículo 1, versículo 3 e versículo 4. Olhamos aqui que o lar, a família, só vai existir e permanecer se Deus edificar. Então nunca devemos descontar Deus do nosso lar. É Ele que nos capacita para podermos edificar o nosso lar, a nossa família. E há uma responsabilização, segundo esta passagem, para os pais. São eles que devem atirar o projeto de vida para seus filhos. Ou melhor, para preparar os seus filhos para poder responder e corresponder à exigência social que lhes será imposta no dia a dia do seu viver. É da responsabilidade da família fazer com que os seus membros, ao se enquadrar na sociedade, tenham capacidade de responder e corresponder à exigência social. De tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Colossenses 3, 23. Este é o conselho bíblico. Se a pessoa fazer de tudo para agradar a Deus e fazer de tudo para o seu irmão, para o seu próximo, como se fizesse para Deus, então as coisas vão sair da melhor forma. Mas se alguém não cuida dos seus, e especialmente os da sua família, tem negado a fé e é pior que o incrédulo. Temos que lembrar que o nosso assunto é que a família é o bem maior que a humanidade tem. A família é o bem maior que a humanidade tem. Então, se nós não cuidamos bem da família, logo estamos a prejudicar toda a sociedade. Estamos a prejudicar toda a humanidade. Porque o convívio social é o convívio familiar, porque são pessoas que partiram e vieram de uma família que estão lá. Precisamos lembrar, amados irmãos, que a nossa vida, o nosso viver é um ciclo de favores. E é manifesto através de ação e interação de cada um de nós. O que eu recebo me dá capacitação para eu também poder dar a alguém, de tal maneira que essa pessoa também tenha capacidade de dar a alguém. Então, tudo quanto eu tenho, recebi. A minha vida, recebi. O dia de hoje, recebi. Os bens materiais, recebi. Os valores monetários que eu tenho, recebi. Então, quando eu recebo alguma coisa, se torna uma capacitação da parte de Deus para eu também poder fazer ação para alguém, de modo que a pessoa também seja capacitada para ter alguma coisa. E assim vai. Então, significa que se a primeira pessoa falha, todo o processo falha. Então, se esforce a ser útil e prestativo. Lembre-se que mesmo ser empresário é uma forma de ajudar as famílias. Porque o empresário é alguém que vem de uma família. E alimenta pessoas que estão nas famílias. É uma interdependência. Daí que estamos a dizer a família é o bem maior que toda a humanidade tem. Deus nos dá a vida, a saúde, a sabedoria e o conhecimento.
Ele cria dia e as pessoas onde nós possamos implementar a ciência, a sabedoria e os bens que nós adquirimos. Significa que ele não somente nos dá, mas também dá a oportunidade de podermos ser úteis e prestativos na aplicação dos dons que ele nos dá. Daí que o valor do ser humano, o valor de uma família, nunca vai ser classificada com a capacidade financeira que tem, o nível social que tem, não. A classificação que a sociedade coloca é útil e prestativo ou não. Então, se tem muito dinheiro, demonstre que tem muito dinheiro, sendo útil e prestativo, fazendo ações sociais. Se é uma pessoa boa, não precisa fazer discursos. Vai manifestando bondade. Que a sociedade se encarregará de dizer não, aquela pessoa é boa mesmo. Os nossos feitos, as nossas atitudes, as nossas ações vão determinar se somos boas pessoas ou não. Então, não é o tanto discursar. Todos nós podemos discursar. Então, toda a nossa posição social, posição acadêmica, espiritual, econômica ou política é uma capacitação de Deus para sermos úteis e prestativos. Se você está no governo, faz bem. Então, governa também, de modo que possamos dizer, olha, vale a pena ser um governante. Se és um empregado, então faça bem o teu trabalho, de modo que a gente deseje ter empregados também. Se és uma esposa, então capriche, de modo que os que ainda não casaram possam querer casar também. Se és um marido, ainda mais ainda, porque tens que demonstrar com A e B que esta coisa de casar é coisa boa, porque termina formando a família, que se torna o instrumento de abastecer a sociedade por pessoas para a glória de Deus. Temos que lembrar, amados irmãos, que se estamos a dizer que o bem maior que a humanidade tem é a família, é que qualquer pessoa que nasce numa família se torna uma candidata a vários postos de ocupação. Logo ao nascer, se candidata a ser pai e mãe. Quando? Quando crescer. Mas logo se torna irmão ou irmã de alguém que está ali já em casa. Se torna tio ou tia, marido ou mulher, é candidato a esses postos todos. Sogra, genro, nora, dirigente ou dirigido, líder ou liderado, pastor ou pastoreado, membro de uma sociedade, de uma nação, de um povo, empregador ou empregado, doutor ou doutora, vendedor ou comprador, construtor ou comerciante ou consumidor, se torna um candidato para qualquer um desses postos. Então, quando você está com pessoas na sua casa, faça o seu melhor para que quando a exigência social sobre esta pessoa vier, a pressão social, a exigir que se torne um bom marido, encontre nele um bom marido. Um bom diretor, encontre nele um bom diretor. Então, a nossa responsabilidade familiar ultrapassa os limites da nossa colocação, porque estas pessoas são aplicadas na sociedade para serem úteis e prestativas. A sociedade espera se beneficiar do desempenho de cada ser humano, no cumprimento do seu papel. Então, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, Deus diz, está aqui uma oportunidade de você ser útil e prestativo. Então, não estamos a ver por acaso. Mas o nosso assunto é lar. Afinal, o que é o lar? O que é a família? O lar cristão, por exemplo, é onde Cristo habita. Não são somente paredes que tem gente lá dentro. São paredes, gente e pessoas que também têm Deus no meio de si. Essa é uma família cristã. Eles, como membro daquela família, aceitam Jesus como Senhor e Salvador e o servem. Daí que não é somente família, ela é uma família cristã. O lar cristão é a oficina onde se constrói o caráter dos seus componentes de acordo com a vontade de Deus. Podemos conferir isso em Mateus 28, 19 a 20, 1 Timóteo 4, 12, 15 e 16. Que nos aconselha a fazer discípulos de todas as nações. Que nos aconselha a nos apresentarmos a Deus aprovados. Que nos aconselha a sermos exemplo dos fiéis. Em todos os aspectos do nosso viver. É no lar onde o casal, a família, compartilha as suas alegrias e tristezas. Infelizmente, alguns lares só compartilham tristezas. Ah, pastor, está exagerando. Não. É que há lares que já perderam o foco.
não consegue se agradar. Nós falamos que a posição número 1 e a obrigação número 1 é se agradar. Já deixando de se agradar, só se cobram. Já ninguém semeia a árvore e rega para ter fruto. Agora só cobra fruto mesmo onde não tem árvore. Eu não sei como que isso pode acontecer. Porque o lar é como plantar uma árvore. Planta, rega, espera e tem expectativa e um dia o fruto aparece. Então, se você é esse agricultor que está construindo o seu lar, rega bem. E tenha esperança, espere até o próximo fruto aparecer. Então, o lar cristão é esta congregação onde Deus é adorado. E o lar é onde nós compartilhamos as nossas alegrias e tristezas. Também lazer. Mas, infelizmente, como seres humanos, sempre há choques sociais. Terminamos também resolvendo nossos problemas, compartilhando também nossos sucessos. Então, quando você tem sucessos lá fora no trabalho, foi promovido, por favor, não esqueça de voltar para casa. A gente assim, né? Quanto mais se dá bem, quanto mais desaparece de casa. Quando se dá mal, é quando se lembra que tem casa. Não, a tua casa não é casa quando você não se dá mal. Você é tua casa 24/24. Todo dia e toda a tua vida. Então, cria mecanismo de voltar para lá. Porque o lar apresenta-se como o lugar de escape e de refúgio para o casal. Apresenta-se também como o lugar que traz refrigério para os seus membros. Então, quando o lar se torna um inferno e não o lugar de refrigério, onde a pessoa pode querer estar, vão começar aquelas coisas que preferem convívio de amigos, preferem bebida no lugar de voltar para o convívio familiar, porque o ambiente é desagradável. Dê o seu melhor. Nós temos importância e valor na família, como nós falamos no início. A primeira importância de uma família é a procriação. Nós só temos membros na sociedade porque há famílias que estão procriando e preenchendo a sociedade. Então, é responsabilidade da família fazer isso. Agora, muito cuidado na procriação. A Bíblia aconselha evitar relacionamento antes do casamento. Também aconselha evitar relacionamento fora do casamento. Por quê? Se a pessoa tem filhos de vários pais, várias mães, é uma confusão na sociedade. Nós temos um exemplo bíblico triste. A casa de Abraão, nosso pai da fé. Quando a mulher foi demorando a ter filhos, os conselhos sociais começam a aparecer e a sua mulher, pressionada pela sociedade, pela vontade de ter filhos, ofereceu a escrava e nasceu Ismael. Só que Deus tinha prometido a Abraão um filho. Depois nasce Isaac. E a rivalidade desses dois filhos, desde esse tempo até hoje, nós conhecemos essa guerra entre israelitas e árabes. Descendentes de Abraão, filhos de Abraão. Então evite isso. Não deixe problema para a sociedade por causa dos teus atos de relações fora do lugar. É a família que produz os membros que compõem a sociedade. É por isso que a tarefa número 1 é exatamente a procriação. Mas depois os membros procriados devem ter educação. É responsabilidade da família educá-los nos caminhos do Senhor. Mas lá no início, no capítulo 2, nós falamos que Deus disse, não é bom que o homem esteja só. Então há afeto. Afeto para o casal, afeto para os filhos que nasceram do casal. Não há ninguém que não precisa de afeto, não há ninguém que não precisa de cuidado, todos nós precisamos. Daí que então temos que cuidar de mostrar e demonstrar que nos amamos, nos queremos bem. Há família que vocês não sabem se querem bem ou não. Estão mais discutindo do que convivendo. Então vamos mudar o quadro. Mas também tem questões econômicas. Para a sobrevivência da família no dia a dia do seu viver, é preciso dinheiro. Esses bens materiais. Então, a família se torna encarregada em produzir mecanismos para auxiliar a família na sua sobrevivência. Inclusive na formação dos filhos e na educação deles, para que possam ter, então, essa oportunidade de terem vidas melhores e vidas abençoadas. Temos que lembrar, amados irmãos, que o ensino segundo Deus é responsabilidade básica da família, depois que chega na sociedade. Diz a palavra de Deus, ouve Israel,
O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás em teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e levantando. Deuteronômio 6, 4 a 7. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e atai-as por sinal na vossa mão, para que esteja por testeira entre os vossos olhos, e ensinai-as a vossos filhos, falando delas assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te, levantando-te. Escreva-as nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 11, 18 a 20. Então, é nossa responsabilidade como pais instruir ou criar mecanismo de instrução para os nossos filhos. Por quê? Porque o ensino e a instrução prepara a pessoa para a vida. É graças ao ensino e aprendizado que nós nos aplicamos no dia a dia do nosso viver. Precisamos disso para melhor poder enfrentar os desafios da sociedade. O conhecimento produz credibilidade e segurança. Podemos isso conferir em Daniel 5, 23 a 29. A instrução e conhecimento podem salvar uma nação. Nós temos o exemplo da fome lá no Egito. Temos o exemplo lá em Babilônia, quando os sábios eram para ser mortos, que homens sábios que aprenderam, foram ensinados, estiveram lá para salvar a humanidade. Gênesis 38 a 42, podem conferir isso. Daniel 12, versículo 12, 13, 27 e 28 nos fala exatamente de como uma pessoa formada é útil para a sociedade. E a Bíblia diz que Daniel e seus companheiros foram instruídos em toda a sabedoria e ciência dos caldeus, porque o rei queria pessoas para servir no palácio. Então, se a sociedade quer pessoas para servir, a família tem que cuidar de instruir pessoas da sua família para serem úteis na sua sociedade, que vão ser inseridas no dia a dia do seu viver. É por isso que o lar precisa de cuidados. Todos os lares precisam de cuidados. Não há nenhum que não precise. E o lar é como se fosse flor. É diferente uma flor de uma outra. Mas todas as flores precisam de cuidado. Então, o lar é diferente um do outro. A família é diferente uma da outra. Por favor, não faz copy-paste. Não copie a outra família, porque a tua família não é aquela outra família. A tua é aquela que é tua família. Não confunda a tua esposa com teu irmão, com a tua irmã, com a tua mãe, com outros membros que você conheceu, com um colega de serviço. Não é. A tua esposa é ela, é aquela a tua esposa. O teu esposo também. Não confunda com o vizinho, com o pai, com o irmão, com o tio, com qualquer. Não. É uma pessoa singular, mas precisa de cuidados. Então, toda a família, todo o lar precisa de cuidados. Daí que temos que valorizar cada casal da sua forma. Nós falamos que o lar é onde mora uma família. Então, se onde nós moramos, temos que dar o nosso melhor para que esse lugar seja o lugar do bem-estar. Estamos a falar que o lar é muito importante para a nação, porque as pessoas que preenchem a sociedade vieram da família. Lares bons formam alicerce para uma nação forte e vigorosa. E a primeira sociedade organizada que nós temos é o lar. Se nós nos damos bem como lar, nos daremos bem como colega de trabalho, como escola, como igreja, porque todas as pessoas que estão lá nesses lugares partiram de alguma família. O lar produz os membros que nós precisamos para aplicar em todas as diretrizes da sociedade, todos os níveis sociais. Compete a cada um de nós ter este tempo maravilhoso de cuidar dos seus. Por isso o conselho é, amados irmãos, que toda a família tem que ter uma relação vertical com Deus saudável. Deuteronômio 6, 6 e 7 que lemos, nos aconselha a amarmos ao Senhor de todo o coração. Então, temos que ter uma boa relação com Deus. Mas também nos ensina a amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Uma relação horizontal. Então, uma boa relação vertical e uma boa relação horizontal. Temos que desenvolver os nossos lares porque é necessário. Porque se tem que sair um produto bom, é que esse produto bom está dentro de um desempenho social que tem que ser também bom o resultado final. Precisa de ajustamento.
A palavra de Deus tem um conselho sábio para isso. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Temos que desenvolver o aprendizado. Por quê? A palavra de Deus em 2 de Pedro 3, 18 diz que temos que crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Fazendo assim, estamos nos equipando, nos preparando para melhor poder servir à sociedade. Temos que nos edificar uns aos outros, Romanos 14, 19. E para concluir o nosso estudo, temos que lembrar o conselho sábio da palavra de Deus em 1 Coríntios 10, 31 a 32. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Façamos tudo para a glória de Deus. Tenhamos lares que vão dignificar, glorificar e engrandecer o Senhor. Mas graças a Deus, que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 57 e 58. Amados irmãos, estamos a falar do que é mais importante. E você também pertence a uma família, pertence a um lar, e também, quem sabe, é um fabricante de membros que compõem a sociedade. Então, tens na responsabilidade de abastecer a sociedade com pessoas úteis e prestativas. Seja também você útil e prestativo, começando do seu próprio lar, perante seu esposo, perante a sua esposa, perante seus filhos e depois perante toda a sociedade. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de sermos pessoas integrantes da sociedade, que somos instrumentos de Deus para abastecer a sociedade, cuidar da sociedade, edificar a sociedade e a nação. Oremos. Bom Deus e Pai, muito obrigado. Louvamos o Teu nome, agradecemos o Teu nome, Senhor, pelo tempo de aprendizado. E por termos, Senhor, entendido que temos valor que vem de Ti, porque nos criaste para o louvor da Sua glória, para que a sociedade fosse beneficiada através da nossa existência e também do nosso desempenho do dia a dia. Ser propício para conosco, Senhor, nos abençoando, nos fazendo prosperar, Senhor, em tudo. Traga glórias ao Teu nome, Senhor, operando eficazmente, milagrosamente e abundantemente, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sei com cada um de nós, sei com os nossos lares, sei com as nossas famílias, sei com a nossa sociedade, Senhor. Sei com cada um de nós como membro deste mundo, Senhor, como membro desta sociedade onde nos tens colocado, Senhor, e desta nação, Senhor. E, acima de tudo, como membro da família onde nos tens colocado para estarmos. Ajuda-nos, Senhor, a cada um de nós, Senhor, a cumprir cabalmente com a sua responsabilidade e tarefa, de tal maneira que o Teu nome, Senhor, possa ser glorificado e exaltado. Sê conosco, nosso Deus, no poderoso e glorioso nome de Jesus, agora e sempre. Amém.